Dando continuidade ao segundo momento do nosso seminário, a gente vai falar agora sobre educação matemática superior. Bom, a princípio a gente vai dar então uma abertura com a frase de Ambrósio, que é ideal para o tema. O mundo atual está a exigir outros conteúdos, naturalmente outras metodologias, para que se atinjam os objetivos maiores de criatividade e cidadania plena. Ou seja, a educação matemática ela tem tudo a ver com o ambiente criativo e de promover uma metodologia diferenciada no ensino matemático. A educação matemática, também chamada de didática matemática em outros países europeus, é o estudo das relações de ensino e aprendizagem de matemática. Está na fronteira entre a matemática, a pedagogia e a psicologia. A discussão sobre a educação matemática acontece desde o início do século XX. Professores de matemática se reúnem para pensar o ensino dessa matéria nas escolas. E a partir da década de 50, a Unesco começou a organizar congressos sobre a educação matemática, para discutir sobre o tema. Então, na década de 70, surge inicialmente na França a didática da matemática, enquanto campo para a sistematização dos estudos acerca do ensino matemático. Bom, a formação de professores e educação matemática são focos que exigem algumas outras características preliminares, ou seja, as instituições formadoras, qualidade do ensino e a competência dos professores. Muitas são as pesquisas realizadas sobre a formação de professores. Esse tema vem sendo discutido com muita ênfase pela comunidade científica. E a qualidade dessa formação é de responsabilidade das instituições de ensino superior. Então, está sendo cada vez mais exigido delas. As transformações sociais revelam que estamos em novos tempos e, nesse âmbito, é necessário novas alternativas para adequar as demandas apresentadas pelo mercado de trabalho, ou seja, por a necessidade de pessoas altamente qualificadas. Aquelas aulas tradicionais já não satisfazem a essas demandas. Necessitamos, então, inovar, principalmente no ensino superior, que é onde é a base para a formação do professor. Buscar novas metodologias que atendam às necessidades atuais. Então, vamos agora discutir um pouco sobre a questão dos educadores matemáticos aqui, no nosso contexto, no Brasil. É importante reconhecer que estamos frente a novos desafios para a formação inicial de professores de matemática, que é uma quebra, uma ruptura de tudo que havia sido feito. E que a retomada das dimensões sociais, políticas e culturais do conhecimento matemático, da educação matemática, se faz necessária para repensar um currículo adequado para essa formação. O ensino em geral e o ensino de professores em particular raramente ocuparam um espaço crítico na cultura contemporânea, ou seja, tem ficado em segundo plano. Logo, nos cursos de formação de professores em geral, há falta de ciência das especialidades no campo de atuação dos professores. Nesse contexto, entende-se que a formação de professores de matemática deve contemplar uma disciplina que enfoca a educação matemática por meio das tendências da educação matemática. Essas tendências elas priorizam a formação de alunos críticos e reflexivos. No contexto de educação crítica e reflexiva, diante do exposto até agora, cabe-nos apresentar as tendências da educação matemática, que passam a vir a contribuir para a formação dos professores para transformar esse ambiente educacional crítico e reflexivo. Hoje, existem publicadas e entendidas 5 tendências para o ensino da matemática, que propiciam um trabalho ativo por parte do educando e despertam o interesse desses educandos pelas aulas. Esses métodos são a etnomatemática, a história da matemática, a matemática crítica, a modelagem matemática e a resolução de problemas. A primeira tendência é a etnomatemática. Este programa revela uma grande preocupação com a dimensão política e sociocultural do conhecimento matemático. A história da matemática. Historicamente, é possível entender a produção do conhecimento matemático dentro de um conjunto de conhecimentos, principalmente no que se refere à sua organização intelectual e social.
A história também nos mostra que a matemática da escola é aquela que sustenta um certo tipo de desenvolvimento científico, tecnológico, econômico imposto ao mundo. Daí a sua necessidade no ensino. Matemática crítica é o ensino capaz de promover o raciocínio lógico utilizando atividades lúdicas e desafiadoras. Resolução de problema. A metodologia de resolução de problema em educação matemática visa atirar o aluno de sua tradicional postura passiva em sala de aula para uma postura ativa e interessada e descontraída. A noção de que a matemática é algo pronto e acabado, ou seja, é algo para o qual não se tem solução, mas se está interessado em buscar uma. A motivação em resolver o problema permite um processo de investigação que norteia novas propriedades matemáticas. Modelagem. A modelagem matemática ou modelagem tem sua raiz na matemática aplicada. A intenção geral da modelagem matemática é gerar condições para a aquisição de saberes em um ambiente de investigação. A educação matemática, através da modelagem, visa a motivar o aluno a passar para um estado ativo e crítico quanto ao seu cotidiano. Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a SBEM, fundada em 27 de janeiro de 1988, a SBEM é uma sociedade civil de caráter científico e cultural, sem fins lucrativos e sem qualquer vínculo político, partidário e religioso. Tem como missão congregar profissionais da área da educação matemática ou de áreas afins. A SB tem em seu quadro pesquisadores, professores e alunos que atuam nos diferentes níveis do sistema educacional brasileiro, da educação básica à educação superior. A SBEM tem como finalidade ampla buscar meios para desenvolver a formação matemática de todo cidadão de nosso país. Para isso, congrega profissionais e alunos envolvidos com a área de educação matemática ou com áreas afins e procura promover o desenvolvimento desse ramo do conhecimento científico por meio do estímulo a atividades de pesquisa e de estudo acadêmicos.